Nessa aula eu vou te mostrar o porquê o suporte e resistência não funciona, linha de tendência, price action não funciona e vou te mostrar o jeito certo para você operar. Então antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1, que eu vou adorar me conectar com você. Então sem mais enrolação, bora aqui para a aula. Primeiramente, por que suporte e resistência não funciona? Que é basicamente indução de liquidez. É uma leitura mais avançada de Forex, que é basicamente o que? O mercado, o big player, o pessoal que move o mercado. Então, o mercado que a gente opera é o mercado de opções binárias. O mercado de opções binárias é o espelhamento do gráfico do Forex. E o gráfico do Forex são mais de 7 trilhões de dólares movimentados. Então, para você ter uma ideia, o big player ele não vai operar suporte e resistência. Então, o big player ele vai fazer a armadilha para as sardinhas fazer a sua operação. Então, por exemplo, eu opero há 4 anos no mercado. Sempre operei suporte e resistência, sempre operei price action e nunca tive resultado. Sempre caí na ilusão de todos os gurus. Qualquer um trader aí que fala de price action, te ensina price action, na verdade não sabe operar, na verdade está ensinando coisa que não funciona. E como que eu sei que é uma coisa que não funciona? Qual que é o fundamento disso por trás? É basicamente isso, é a indução do big player. O big player, ele faz exatamente isso. O pessoal aí que fala, opera suporte e resistência, opera linhas de tendência, que você vai conseguir se tornar consistente. Mas não é bem assim, o mercado não se move nisso. Então, por exemplo, aqui temos um suporte e resistência, onde a gente tem nível de suporte e nível de resistência, porque o mercado está fazendo várias retrações aqui, e você pode pegar a sua operação de compra quando bater aqui, e a sua operação de venda quando bater aqui nessa resistência. É basicamente isso que eles ensinam, é basicamente isso que eu já paguei R$ 2.000, R$ 3.000, para aprender essa porcaria. Então, basicamente, todos os cursos de price action só te enrolam, só falam frases de efeito, frases motivacionais, mas na verdade o operacional em si eles não ensinam. Então fica lá 3 horas de aula para ensinar porcaria nenhuma, para ensinar o que? Faz aqui uma marcação de suporte, quando bater a terceiro toque você pega a superação. Filtra a sua entrada no M15, filtra a sua entrada no H1 para encontrar regiões fortes de suporte e resistência. Na verdade, isso é uma baboseira. Não existe nível de suporte e resistência fortes ou fraco. O que existe é a indução do player, indução dos grandes bancos, das grandes pessoas que movem o mercado. Então, como eu falei, o mercado são 7 trilhões de dólares. Então, o mercado só se move, não a gente que é o varejo. Então a gente não consegue nem movimentar, sei lá, um gráfico de 5 segundos, porque o gráfico se move em milhões e milhões de dólares. Cada player, cada big player, cada banco, cada instituições operam com milhões de dólares. Então a nossa operação, a gente faz operação, sei lá, de R$ 50, R$ 100, R$ 200. Isso daqui não vai influenciar no preço. Então a nossa operação não influencia nada no preço. Então não adianta você operar, sei lá, comprado aqui, que o mercado não vai subir com a sua operação de compra, não com a sua operação do varejo. Não vai fazer nada, não vai fazer nem coceguinhas no preço. Então, se o big player é quem manda no mercado, ele vai fazer diversas armadilhas para você perder dinheiro. Então, para quem não sabe operar, para quem opera suporte e resistência, vai sempre perder dinheiro para esses big players. Então, é basicamente isso, movimento de indução do preço, onde a gente tem um nível de suporte, a gente chama isso aqui, de região de indução de liquidez. É uma captura de liquidez. O big player induz todo mundo comprar aqui na região de suporte e o big player induz todo mundo vender aqui na resistência. Ele coloca várias liquidez, ele espera o mercado fazer a liquidez necessária para ele poder fazer uma captura de liquidez, que é basicamente ele rompe e depois volta, ele rompe e depois volta. É basicamente esse falso rompimento que o mercado faz. Nas linhas de tendência acontece a mesma coisa. O pessoal fala o que? Movimento aqui de topos e fundos ascendentes. Quando você traça aqui uma marcação, você pode fazer a operação quando pegar aqui no terceiro toque. Mas na verdade isso não existe, porque aqui dentro tem uma zona de liquidez. É onde o big player posiciona as suas ordens para fazer uma armadilha e você pegar uma operação de compra aqui. Em vez de pagar uma compra aqui, ele somente vai romper e na próxima vela sim vai pagar uma operação de compra. Então é basicamente por isso que suporte e resistência não funciona e que todo mundo está sendo manipulado por esses vendedores de curso. Eu mesmo não sou contra quem vende curso, eu sou contra quem vende ilusão, quem promete alguma coisa e quando vai entregar, não entrega nada de valor, só entrega coisa que não funciona, coisa ali que você vai operar na sorte. E por que o suporte e resistência? Porque price action é operar na sorte. Como eu falei, movimento de indução, o mercado faz aqui essas regiões de liquidez,
O mercado está aqui para capturar liquidez, os grandes players, eles querem fazer essa captura de liquidez com uma leitura avançada de Forex. E como eu falei, com o mercado de opções binárias, ele é o espelhamento do gráfico do Forex. Então a gente tem que tomar as mesmas atitudes, só que a diferença é que a gente opera o quê? Na inspiração do preço. Ou a gente ganha na retração, ou a gente ganha na cor da vela. Mas lá no Forex, a gente ganha pelo direcionamento do preço. Então, por exemplo, compramos aqui, botamos um stop aqui embaixo, e a gente ganha essa movimentação de compra inteira. É basicamente essa a diferença de Forex para OB. Mas o mercado ele sempre faz a mesma coisa. O movimento de estrutura, o movimento aqui de liquidez, de captura de liquidez, ele sempre vai fazer. Ele vai fazer no mercado de OB e no mercado de Forex que vai influenciar na sua operação. Então aqui você vai operar suporte e resistência, entrou comprado aqui, entrou vendido aqui e vai fazendo essas operações. Aí você vai falar para mim, mas tem vezes que eu opero suporte e resistência e consegui fazer alguns saques. Eu também, mas aqui não tem como você saber, é o movimento de indução. Então quanto o Big Player tá fazendo indução aqui? Eu não sei quando ele vai parar, mas o mercado está fazendo aqui indução, 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 indução. Então tá induzindo todo mundo a comprar aqui e tá induzindo todo mundo a vender aqui. Aí bem na hora que você vai fazer a operação de venda aqui, ele simplesmente rompe e na próxima vela ele volta. Aí vai operar comprado aqui, ele simplesmente rompe e na próxima vela volta. É basicamente isso, é o sweep, é uma captura de liquidez. O mercado induziu todo mundo a operar nessa região para depois estopar todo mundo e continuar com o seu movimento. E é basicamente por isso que você sempre está tomando loss nas suas operações. Aqui, por exemplo, toda vez que a gente tem domínio, que é o pessoal chama de suporte e resistência, suporte e resistência, vou operar comprado aqui, suporte e resistência, vou operar vendido aqui quando tocar aqui. Na verdade, não é assim que se opera. Então aqui ele somente fez o que? Rompeu e a próxima devolveu, a próxima fez falso rompimento, sub do preço, ele só foi fazer a captura de liquidez. Então, para você fazer a operação certa, é basicamente isso. Para você identificar os domínios, você vai encontrar o que? As reversões. Então, encontrou a reversão de vela vermelha para vela verde, ou de vela verde para vela vermelha. A gente encontra os nossos domínios, que é o domínio do corpo, domínio do pavio e o domínio do pavio da vela anterior. Quando a gente tem a marcação dos domínios, a gente pode fazer a marcação total dos domínios. A gente pode marcar aqui o pavio mais alto desse domínio. Aí, quando consegue aqui romper e a próxima consegue devolver, a gente não vai fazer nenhum tipo de operação aqui. A gente somente vai observar esse movimento, que ele rompe e devolve. Se ele rompe e devolve, é porque ele fez um sweep, que é a falha na vela de força. Se ele rompe e continua, ele faz uma vela de força verdadeira. Ele conseguiu seguir o seu movimento. Aqui não. Ele falhou nessa vela de força, então rompeu e a próxima já devolveu, já fez falso rompimento, já sweepou esse preço. Ele só foi varrer as liquidez, que é basicamente isso. Ele vai capturar as liquidez, vai induzir todo mundo a vender aqui. Aí quando você vai vender, ele destopa e a próxima consegue derreter. Aí no nosso operacional, isso vai ser muito importante. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma leitura de liquidação do preço. E o que é uma liquidação do preço? Vamos colocar em palavras mais fáceis. É quando a gente tem duas velas da mesma cor e o corpo da segunda vela consegue travar em simetria com o pavio da vela anterior. Então o corpo travou em simetria com o pavio da vela anterior, dessa vela verde aqui. Então temos liquidação do preço, o corpo travou em simetria, temos operação de venda. A gente pode utilizar também esse mesmo cenário de liquidação com a leitura de expiração do preço, que é basicamente a gente tem que encontrar o quê? Preço fechado para compra. O mercado não tem mais liquidez de compra, não tem mais interesse. Por conta do quê? Por causa dessa vela aqui, dessa segurança, dessa vela vermelha, que não deixa pavio na sua abertura. Então toda vez que a gente tiver uma vela vermelha, que não tiver pavio da sua abertura, toda a liquidez de compra que o mercado tiver mais aqui para trás, não vai ser mais buscada por causa dessa vela aqui que bloqueou toda a liquidez de compra. Então, liquidação do preço, somando aqui com segurança, podemos operar vendido. Mas a gente não vai fazer só isso. Vamos observar também a força de mercado. Se a gente for observar aqui atrás, essa vela vermelha aqui, se a gente olhar aqui para trás, ela teve força de venda. E por que força de venda? Ela conseguiu entrar para dentro de domínio vendedor. Teve força de venda. Essa vela vermelha aqui, olhamos para trás, conseguiu romper para baixo, romper a nossa marcação para baixo. A abertura, que tem domínio de venda, que é dessa vela da reversão. Reverteu de vela verde para vela vermelha. Temos marcação de domínio nessa parte da sua abertura. Fizemos aqui a marcação de domínio. No futuro, quando romper para baixo, temos força de venda. Liquidação do preço. Não tem liquidez para compra por causa de segurança. Podemos pegar essa operação de venda aqui. Mas vamos se atentar a todo o cenário. Aqui fez uma conexão falsa. E por que é uma conexão falsa? Por conta desse sweep. Por conta dessa captura de liquidez, que é uma leitura mais avançada no gráfico de Forex.
que você também pode aplicar no mercado de opções binárias, porque o Forex ele vai te deixar mais esperto para o mercado de OB. Então, muitas das vezes você vai tomar loss aqui, mas por conta que você tem uma leitura mais avançada, uma leitura mais especializada, você vai conseguir diminuir. Então, aqui, a gente teve essa reversão, a gente pode fazer a marcação de domínio. A gente marca o corpo, a gente pode marcar o pavio, a gente pode marcar também o pavio da vela anterior. Se consegue fazer aqui, romper e a próxima voltar, ele consegue romper aqui a marcação de domínio e a próxima já voltar no corpo aqui, a gente sabe que a gente tem um sweep, que eu acabei de explicar. Ele somente capturou a liquidez, somente fez esse falso rompimento. Ele rompeu e a próxima já devolveu. Então a gente sabe que essa vela aqui não é uma conexão de verdade. E por que não é conexão de verdade? Porque aqui, a partir desse domínio do corpo, então temos o domínio do corpo, e essas duas velas, tudo que sobrar aqui virou pavio. Então na verdade é que ela não conseguiu romper. Então na verdade aqui, já que é uma captura de liquidez, eu falei o quê? Que o mercado, os big players, eles fazem movimento de indução do preço. Então ele induz todo mundo a comprar aqui para depois somente romper e depois devolver. Então aqui é como se fosse tudo pavio. Ele só foi destopar. Então se aqui tudo é pavio, a gente faz essa correção. E fazendo essa correção, a gente observa que o domínio dessa vela vermelha não está aqui. O domínio da vela vermelha está aqui. É o domínio do corpo, o domínio da sua abertura. Então a marcação de domínio vai ficar aqui embaixo. Então se você for observar, aqui seria o cenário perfeito, que ela teria sim feito conexão com esse domínio de venda, conseguiu fazer uma liquidação do preço, não tem mais liquidez de compra, tem liquidez de venda para o mercado buscar, você pegaria essa operação de venda. Mas por conta desse sweep, você não vai pegar essa operação de venda por conta dessa conexão. Então aqui, o mercado fez aqui conexão com a venda sim, só que a próxima vela já devolveu o rompimento. Aqui não foi sweep, porque ele não rompeu esse domínio. Então ele tem que romper o domínio por completo para ser um sweep, para ser uma captura de liquidez. Temos aqui o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior. Como não tem pavio, só marca aqui o corpo e o pavio desse domínio da vela da reversão. Então se não conseguiu romper por completo, a gente não tem sweep. Mas se conseguiu romper por completo aqui e a próxima conseguir devolver, aí sim temos sweep. Então aqui é a mesma coisa. Agora vamos observar se o mercado tem força de compra. Então essa força de compra aqui também é uma força de compra falsa. Não temos de força de compra por conta que foi um sweep. Aqui também é a mesma coisa. Temos domínio do corpo e temos domínio do pavio da vela anterior. Se o mercado consegue romper e a próxima consegue devolver, consegue fazer esse falso rompimento, ele somente capturou liquidez, a gente vai fazer essa correção. É como se fosse essas duas velas aqui fossem pavio. E se essas duas velas fossem pavio aqui, ó, vamos fazer a marcação, vamos fazer essa correção. A abertura da vela verde dessa reversão, desse domínio comprador, não vai ficar aqui embaixo, vai ficar aqui em cima. Então o nosso domínio de compra é somente aqui em cima. E essa vela verde aqui não consegue ter força de compra por causa que o domínio fica bem na parte de cima. E também a gente tinha força de venda por conta desse sweep. Então o mercado fez um sweep aqui também, ó. A gente marca a abertura e tudo isso daqui que for para fora, você faz a correção. É como se fosse daqui tudo virou pavio. Mas também nesse caso, como o mercado fez um gap, ó, informação muito importante, ó. Muito importante mesmo. O mercado fez um gap, marca a sua abertura e marca o seu fechamento. Se o fechamento aqui dessa vela não está alinhado com a abertura, quer dizer que o que? A gente tem que fazer uma correção. É o gap. Como a gente vai observar o gap? A gente observa a abertura dessa vela vermelha e o fechamento dessa vela verde. Se o mercado não conseguiu terminar o fechamento alinhado com a abertura dessa vela vermelha, é porque está errado. Tem que fazer essa correção. Então a gente faz a correção aqui. A gente observa que essa vela terminou um pouquinho mais abaixo. E se ela terminou um pouquinho mais abaixo, já que aqui é pavio, travou esse pavio junto com esse pavio, é uma retirada de pavio, a gente pode cancelar esses dois pavios aqui. E como o mercado fez um sweep, fez esse falso rompimento, somente capturou a liquidez, a gente faz o que? A gente também tem que corrigir essa parte dessa vela. Então a gente corrige aqui, então a gente vai corrigir tudo. Então já que não tem pavio, vamos corrigir tudo. O domínio dessa vela vermelha vai ficar aqui embaixo. Então temos domínio de venda aqui. E também como influenciou que a gente tem outro domínio de venda aqui, que é o domínio da nossa primeira vela após o rompimento. Porque a gente for ver aqui depois eu vou te mostrar que aqui essa vela aqui é a primeira vela após o rompimento e essa vela aqui é somente a primeira vela após a reversão. Então reverteu, temos domínio de venda. Aí aqui no futuro conseguiu romper para baixo, só que se a próxima já devolve, o mercado não tem força de venda mais, porque o mercado já devolveu esse rompimento. E aqui é a mesma coisa. Lembra que eu falei? O mercado fez um sweep. Então a gente marca o corpo dessa vela.
que é o domínio de compra, e faz essa correção. Então a gente corrige aqui, o mercado não terminou assim, ele terminou aqui em cima, porque somente uma vela consegue capturar a liquidez, é como se fossem as duas velas aqui fossem pavio. E se foi pavio, aqui não fez conexão com a compra também. Então não temos força de venda, porque ela conseguiu ter força de venda aqui, só que a próxima já devolveu. E aqui essa vela verde não tem força de compra, então ela teria feito conexão com essa compra, só que o domínio de compra real é aqui na parte do seu corpo, por conta desse sweep. Aqui não é conexão com o domínio de compra, porque eu fiz um sweep. Aqui essas duas velas são pavio, então se são pavio, o domínio da sua abertura, o domínio do corpo, fica na parte de cima. Então, se aqui a gente tem domínio de compra e aqui a gente tem domínio de venda, e o mercado está dentro dessa região, não está nem no domínio de venda e não está nem no domínio de compra, está aqui dentro, quer dizer que o mercado está sobre terra de ninguém. Então, não está nem sobre o domínio de venda e nem sobre o domínio de compra. Nessa ocasião, a gente não faz nada porque o mercado está indeciso. Ele pode tanto subir, tanto descer, por causa que ele não está conectado nem com o domínio de compra e nem com o domínio de venda. Ele está dentro aqui dessa marcação, está dentro aqui, ó, dessa região. Você não vai fazer nada nessa ocasião. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais difícil porque é uma leitura mais avançada. Não é uma leitura que você vai ver aí no YouTube gratuitamente. Ainda mais para o pessoal que opera o B. O pessoal que opera o B só vê conteúdo de price action, só vê conteúdo sites nice, robôs, vela a vela, lógica do preço. Então aqui, esse operacional que eu te ensino é um operacional mais avançado, um operacional que você consegue conhecer o gráfico de uma forma mais completa, você operar de forma profissional. É lógico, aqui no operacional tem conteúdo sim da lógica do preço, que é uma análise mais avançada aqui do mercado de opções binárias, mas a lógica do preço que o pessoal ensina tá tudo errado. Então basicamente nada que o pessoal ensina funciona, porque os caras somente ensinam estratégia. Então basicamente você tem que fazer uma lapidação, que é o que eu fiz, que é você juntar todos os conteúdos aqui e também ter a leitura mais avançada de Forex, que a leitura de Forex vai deixar muito melhor a sua visão, vai te deixar preparado para alguns movimentos que você não consegue observar se você somente operar a lógica do preço. Então, como eu falei, você tem que observar esses movimentos de sweep, movimento de captura de liquidez. Para resumir, deixa eu deixar mais fácil para você. Lembra, vamos resumir tudo aqui que eu falei nessa aula. O sweep do preço é basicamente isso. Mercado induz você comprar, então não precisa ser somente assim, com várias velas. Mas isso acontece muito para quem opera suporte e resistência, que vai pensar o quê? Vai operar comprado aqui e vai te dar uma vitória na retração. Vai operar vendido aqui e vai te dar uma vitória na retração também. Mas eu quero desmistificar para você que isso não existe. Não existe suporte e resistência. Isso aqui é basicamente a armadilha de Big Player. A armadilha de quem comanda o mercado. Então, se você operar comprado aqui, você vai ser a sardinha do tubarão. Quando você operar comprado aqui, ele vai te estopar no mercado de Forex. Você consegue fazer o quê? Já que você vai operar comprado aqui, quando tocar aqui, você opera comprado e deixa um stop aqui abaixo. Na venda, a mesma coisa, nessa resistência. Quando o mercado estiver chegando aqui, você opera vendido e coloca um stop aqui em cima. É basicamente isso. Aí o Big Player vai lá e faz o quê? Ele é esperto. Ele somente faz aqui, estopa todo mundo que está comprado. Então, a partir desse movimento aqui para baixo, é o pessoal que coloca stop no suporte e resistência. A partir desse movimento aqui para cima, é o pessoal que deixa stop nessa resistência. Então, operou vendido, deixou o seu stop aqui. E o Big Player vai fazer o quê? Vai somente stopar e depois ele vai voltar para continuar o seu movimento. Que aí tem as leituras mais avançadas do preço também. Fez o quê? O mercado faz um boss, o mercado faz aqui uma mudança de caractere, faz aqui um change of charters, que é uma leitura mais avançada aqui de Forex, que você consegue observar profissionalmente o que o Big Player está operando e não somente ser a sardinha no mercado e não somente as pessoas que perdem. Então tudo o pessoal que te ensina price action, na verdade eles não sabem operar, na verdade eles estão ganhando ali na sorte, tá postando o resultado ali para você e você tá acreditando nessa ilusão. Por isso que eu não faço aqui vídeo operando. Porque muita gente vai se iludir. O que eu quero que você aprenda é você aprender os conceitos certos, é o trilhar o seu caminho e mostrar a realidade do mercado. Então, se você quiser acreditar em mim, que eu sei operar, tudo bem. Mas se você também não quiser acreditar, tá tudo bem também. Porque eu não tô obrigando você a seguir os meus conteúdos, não tô obrigando você a concordar com o que eu falo. Mas é certo, o certo é o que eu tô te passando aqui. E não existe suporte e resistência. Suporte e resistência é indução do Big Player. Você vai operar comprado aqui, ele vai te stopar para somente roubar o seu stop e voltar ao mercado. Na venda é a mesma coisa, temos suporte e resistência, temos aqui a resistência, o mercado somente vai te stopar. E para quem não sabe stopar, é te dar loss. O mercado deu loss aqui para voltar ao seu movimento. Então essa é a real, verdadeira leitura de gráfico.
a leitura mais profissional. Não é porque fez ali um suporte de resistência que eu vou fazer a operação, porque ali é movimento de indução do big player, é um movimento de armadilha. Então temos várias sardinhas aqui operando vendido, aí chega um tubarão, faz o que? Estopa todo mundo e pega todo o dinheiro dessa galera. Aí, como eu falei para você, você tem que ter a leitura completa do gráfico, ter uma leitura mais profissional e não somente uma leitura amadora. Porque 99% aqui dos traderzinhos aqui do YouTube, do Instagram, são amadores, não sabem o que estão fazendo. Quer ensinar suporte e resistência, quer ensinar a fazer uma marcação que eles mesmos nem sabem por que dá certo. E muitas vezes dá certo porque é somente a indução do big player. Mas agora, por conta dessa aula, você vai conseguir identificar por que você vai estar tomando loss, por conta basicamente dessa indução do big player. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar nessa próxima aula que está aparecendo aqui para você. Então, eu te espero lá, bora a próxima aula, tamo junto.